E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo massa. Vamos dar continuidade à nossa segunda aula de função do segundo grau. Nessa aula, a gente vai abordar um pouquinho sobre gráfico, falar sobre pontos de máximo e mínimo, fazer uma análise gráfica geral, né, para entender justamente o que a gente abordou nas últimas aulas, do significado dos coeficientes. E aí a gente vai completar com um exercício básico só para a gente fechar. Tranquilo? Não se esquece de se inscrever no canal, beleza? Curte o vídeo aí se você está gostando do conteúdo e vamos começar a aula. Vamos falar um pouquinho sobre gráfico e o que significa aqueles coeficientes, beleza? Eu vou desenhar um gráfico, dois gráficos aqui bem grandes. Ó, esse aqui a gente vai dizer que não está muito bonito, mas esse aqui vai ser com A positivo, beleza? E vamos desenhar com outra cor. Esse aqui vai ser com A negativo. Beleza? Eita, aqui ficou bem ruim. Com A negativo. Aqui é Y e aqui é X. É o seguinte, vamos fazer uma análise do A, do B e do C. Beleza? Ó, o C a gente já viu quando eu falei no início da aula, que é o ponto onde a curva corta o eixo Y. Então o C está aqui. Beleza? O A gente só pode determinar a partir de um gráfico se ele é positivo ou negativo. A gente não pode dizer qual é o valor que ele tem já de cara. Mas eu sei que, por eu ter uma carinha feliz, eu sei que o A é positivo nesse caso. Tranquilo? E o que é o B, Léo? O que é exatamente esse B? O que é que ele significa? Vê, galera, o B é outro valor que a gente não consegue dizer qual valor ele é só olhando para o gráfico. Mas a gente consegue dizer se ele é crescente ou ele é decrescente olhando para o gráfico, beleza? Então, ó, o B, a gente olhando da esquerda para a direita para o gráfico, a gente vai percorrendo esse caminho aqui. E a gente vai ver como é que ele está passando pelo eixo Y. Tranquilo? Tá vendo que a minha setinha ela tá decrescente? Então, o B, nesse caso aqui, vai ser negativo. Tem como o B ser zero, Léo? Tem. É quando ele está passando exatamente tangente à reta. Deixa eu ver se consigo fazer um exemplo aqui, ó. É quando ele está passando assim, ó, bem tangente. É porque eu não consigo fazer, mas aqui está bem retinho. Nesse caso, o B é igual a zero. Tranquilo? E aqui, vamos olhar agora o outro gráfico. Esse gráfico aqui a gente já viu que é um gráfico triste. Então, o A, ele é negativo. O B, o C, ó, ele tem um valor positivo, porque ele está acima do Y. E eu sei quem é ele, porque assim, quando a gente tem um gráfico, a gente consegue descobrir quem é ele. E, ó, vamos analisar da esquerda para a direita. Ó. O gráfico ó, vai passando, ó. Tá crescendo. Então, no momento que ele passa pelo eixo Y, ele está crescendo. Então, eu sei que o B é positivo. Tá bom, Léo, mas pra que danado eu preciso saber dessas coisas? Porque eu tô perdendo meu tempo assistindo seu vídeo pra você me dizer, falar só sobre número e nem resolver exercício. Porque essas questões caem no Enem, essas questões caem em vestibular, essas questões caem em concurso, em que a equação de segundo grau é pré-requisito. Beleza, galera? Então é importante saber essas características gráficas de uma equação. Isso vai facilitar a vida de vocês na hora de resolver problemas mais complexos. Tranquilo? Mas calma aí. A aula não vai ser só isso, né? Vamos fazer uns exemplos aqui do que a gente acabou de aprender. Primeiro, vamos fazer um exemplo de como resolver uma raiz. Então, vamos pegar aqui uma equação. Vamos lá, ó. Exemplo 1. Vamos pegar essa equação aqui, ó. Y é igual a 2x ao quadrado menos 3x mais 1. Beleza? Então, vamos resolver ela. Ó, primeira coisa que eu tenho que calcular é o meu delta. Beleza? Então, o delta é b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Beleza? Para vocês que estão começando a fazer os exercícios agora, repitam a fórmula no cantinho antes de começar. Beleza? Por quê? Porque isso vai ajudar vocês a, a decorar a fórmula. Tranquilo? 2a. Então, vamos lá. Ó. O delta é 9 menos 8, beleza? Primeiro realiza essa multiplicação. Então, delta é 1. Então, dá para calcular meu x já, ó. Meu x é menos b. Lembre-se que esse menos aqui é da fórmula, tranquilo? Então, eu tenho que lembrar, ó, menos b, mais ou menos raiz de delta. Delta é 1. Raiz de 1 é 1.
sobre 2A. 2 vezes 2, porque A é 2, beleza? Então aqui eu tenho duas raízes. Eu tenho x1 e tenho x2. Ó, menos com menos aqui dá mais, então fica 3. Para x1 eu vou considerar esse sinal aqui, ó, positivo, beleza? Então, ó, 3 mais 1 sobre 4. Então, é 4 sobre 4, então dá 1. E x2 eu vou considerar o sinal negativo, então vai ficar, ó, 3 menos 1 sobre 4. Então, fica 2 sobre 4, que é a mesma coisa que 1 meio, ou 0,5. Tranquilo? É assim que você utiliza para resolver a equação do segundo grau. E aí, pessoal, o que é que acontece? Existe um termo importantíssimo, que é o que a gente chama de vértice da função, que é o seguinte: como é que eu calculo esse vértice? O vértice é calculado da seguinte forma. E o que é o vértice, né? O vértice é aquele ponto mais baixo, esse ponto aqui, ó, mais baixo, ou mais alto, dependendo de como tiver a concavidade. A gente chama esse par ordenado de xv e yv. Ele é o ponto mais baixo, ou como eu disse, mais alto. Eu posso botar só um esboço aqui, assim, ó. Um ponto mais alto. E como é que isso vai aparecer nas questões, Léo? É o seguinte, aqui eu tenho essa função, tananã, de uma lavanderia, e eu quero saber qual é o máximo lucro que eu posso ter, quantas camisas eu tenho que vender para obter o máximo lucro ou mínimo. Toda vez que falar de máximo e mínimo em uma função de segundo grau, tenha certeza que eles estão tratando a respeito do vértice da função. E aí é o seguinte, ó, xv e yv. Ok, eu botei os dois casos aqui só para a gente ver, ó. Quando o meu A ele é negativo, A negativo, então eu tenho um caso de máximo. Tá vendo? Eu tenho um caso de máximo. Eu tenho como saber qual é o valor máximo, qual é o meu pico da curva. Beleza? Já quando eu tenho um A positivo, eu tenho o meu caso de mínimo. Estranho, né? A positivo, mínimo, A negativo, máximo. Mas é assim mesmo, galera. Beleza? Então aqui eu consigo, por exemplo, achar o meu mínimo da função. Isso acontece muitas, mas muitas vezes foi mesmo, em questões. Tranquilo? E aí, como é que eu consigo achar esse xv e esse yv? Sem ter que ficar analisando milhões de coisas. É o seguinte, pessoal. Máximo e mínimo na matemática é analisar esse ponto aqui, ó, tangente à curva. E quando a gente está no ensino superior e a gente fala de tangente, a gente se refere à derivada. Obviamente que nos livros de vocês ele nem vai falar sobre isso, sobre derivada ou algo do tipo, mas eu só vou falar um pouquinho para vocês entenderem de onde é que sai aquela fórmula do xv e do yv. Tranquilo? Lembra que f de x a gente não pode escrever como y? Então, ó, esse y é o que a gente vai analisar, essa função geral. Tangente na matemática tem a ver com derivada. E aí, se a gente derivar essa função, vai ficar da seguinte forma. Derivando essa função, vai ficar 2ax mais b, e o c morre, e isso tudo aqui vai ficar igual a zero, porque a tangente é zero. E aí, se a gente isolar esse x, a gente vai ficar com menos b sobre 2a. Esse x aqui é aquele xv que a gente conhece nas fórmulas do livro. Tranquilo? E se eu pegar esse xv e substituir, ó, pegar esse carinha aqui, esse xzinho, e substituir aqui, ó, no lugar desse x e no lugar desse x, eu vou achar o meu yv. Obviamente vai ficar uma coisa enorme, então não vou fazer aqui. E aí a gente chega naquela famosa equação do yv, que é menos delta sobre 4a. Tranquilo, galera? Esse delta aparece aí justamente porque quando a gente substitui lá no x, feito eu falei, vai aparecer aquele termo b ao quadrado menos 4ac. Tranquilo? Eu não fiz a substituição, obviamente, porque demora para poder fazer essa demonstração, e é simplesmente substituição, beleza? Então, a aula de função do segundo grau 2 foi essa. A gente abordou gráfico, a gente abordou pontos de máximo e mínimo. Eu sei, pessoal, que a aula ficou bem teórica em termos de A, de B. A gente só fez um exercício que foi uma resolução só de equação de segundo grau. Mas tenham paciência.
Na próxima aula, a gente vai fazer várias aplicações de, de como fazer questões envolvendo função de máximo e mínimo, como resolver a equação de segundo grau, como resolver equações de segundo grau até literal. Então, vai ser bem completo. Tranquilo? Se ficou alguma dúvida, fala aí nos comentários que eu tiro essa dúvida. Beleza, pessoal? Não se esquece de se inscrever no canal, curte o vídeo se gostou e compartilha com o pessoal que pode estar precisando dessa aula por aí. Beleza? Um forte abraço aí e até mais.